Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre metapopulações. Sendo mais específico, eu vou te ensinar sobre a modelagem da dinâmica de metapopulações utilizando a fração de lugares ocupados dentro de uma metapopulação. Tá? Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, acompanhe o vídeo até o final. Deixa o seu like, slap no like aí, compartilha, comenta aqui embaixo e vamos lá para o vídeo em si. Bom, então, para modelar a dinâmica das metapopulações, a gente utiliza a fração de lugares ocupados dentro de uma metapopulação, ou seja, qual que é a percentagem de lugares, ou seja, a proporção de lugares ocupados por indivíduos de uma população dentro de uma metapopulação, certo? Essa fração, então, ela vai variar de 0 até 1. Se a fração for igual a 0, ou seja, se nenhum lugar estiver ocupado, igual eu mostro aqui nessa imagem, ou seja, eu tenho uma região aqui e eu tenho uma metapopulação interconectada aqui, e aí nesse caso, nenhuma dessas manchas aqui ela está preenchida por indivíduos de uma população, certo? Da população que a gente quer, no caso. Então aqui a fração de lugares ocupados será igual a 0. Porém, se essa fração for igual a 1, será 100%. Ou seja, a fração de lugares ocupados será igual a 100%. Ou seja, todos os lugares que antes eram vazios aqui, quando eu tinha um f igual a 0, agora estão preenchidos. Ou seja, 100% dos lugares estão ocupados. Bom, e essa fração ela pode ser calculada ao longo do tempo, certo? Ao longo de cada tempo que a gente queira. Então aqui, para fazer esse tipo de cálculo, a gente utiliza essa equação aqui, ó. Essa equação vai nos dar a taxa de fração por tempo, certo? E aí ela nada mais é do que uma diminuição entre as taxas de migração e as taxas de extinção aqui. Então, essa taxa de migração aqui, que é colocada aqui nesse termo como I, né? A gente chama de taxa de migração. Ela é representada por dois termos. Tá? O primeiro termo é esse termo PI, que é a probabilidade de colonização local. Tá? Ou seja, a probabilidade de um indivíduo colonizar uma dada mancha, vezes a fração de lugares desocupados dessa mancha. Ou seja, aqui o 1 equivale a 100% de lugares desocupados, certo? Menos a fração de lugares ocupados. Essa subtração aqui, essa diferença, né, vai nos dar a fração de lugares desocupados aqui. Então, eu vou multiplicar a probabilidade de colonização vezes essa fração de lugares desocupados. E aí eu vou ter uma taxa de migração ou de colonização. Tá? Ou seja, a taxa seria a probabilidade de um indivíduo colonizar, o potencial de um indivíduo colonizar uma mancha. Né? Só que a gente também tem a taxa de extinção. E essa taxa de extinção ela é representada por dois termos também, pela interação entre dois termos, que é a probabilidade de extinção, que é o primeiro termo, certo? A probabilidade de extinção local e a fração de lugares ocupados, ou seja, a interação entre esses dois termos aqui me dá o seguinte resultado. Quando eu multiplico a probabilidade de extinção local aqui vezes a fração de lugares ocupados, eu quero saber qual é a percentagem dos lugares que estão ocupados e que serão extintos. Qual que é a percentagem de extinção para esses lugares ocupados aqui, né? Com base na probabilidade de extinção local. Então, eu fazendo essa diferença aqui entre a taxa de migração e a taxa de extinção, eu vou ter o valor aqui da fração de lugares ocupados, né? Ou seja, essa taxa de troca por tempo,
de fração de lugares ocupados ao longo do tempo, ao longo de cada tempo. Aí, se a gente tem essa equação, novamente, e substitui o termo i, né, esse parâmetro i, por essa interação aqui, ó, de pi vezes 1 menos f, e eu substituo o termo e pela interação entre pe vezes f, eu vou ter essa equação aqui, ó. E essa equação será a equação definitiva para a gente utilizar, para a gente saber, né, qual que é a fração de lugares ocupados por tempo. E aí, depois disso, a gente consegue ainda encontrar o valor de fração no equilíbrio dessa população. E para fazer isso é só a gente resolver a equação, né, de fração aqui, que eu acabei de mostrar, e igualar ela a zero. Ou seja, a gente quer saber qual que é o ponto de equilíbrio dela. Para fazer isso, então, eu vou resolver essa equação aqui de uma outra forma para ficar mais fácil. E aqui, então, esses dois termos aqui de taxa de imigração ou taxa de colonização vão se tornar isso daqui, certo? Mas eles representam a mesma coisa, é só uma outra forma de ver essa interação entre esses termos. Então, eu vou começar a resolver a equação. Igualo aqui o df por dt e coloco zero aqui, né? Então, esse resultado aqui tem que ser igual a zero. E aí, se eu passo pi vezes f menos pe vezes f para o outro lado, eu vou ter que pi é igual a pi vezes f mais pe vezes f. Então, se eu coloco pi mais pi aqui e resolvo para os dois lados, eu vou ter isso daqui, ó. Vou ter essa equação, que é a equação final aqui de fração, né? É a equação que vai me dar o f no equilíbrio. E agora eu vou te ensinar a fazer isso dentro do Excel. Bom, então eu estou aqui no Excel e eu vou te ensinar duas coisas aqui. A primeira eu vou te ensinar a como calcular a fração de lugares ocupados ao longo do tempo, né? Por cada tempo, no caso. E com isso a gente vai obter a dinâmica da fração de lugares ocupados dessa metapopulação, ou seja, a dinâmica dessa metapopulação, como que ela cresce quanto a lugares ocupados. E isso vai ser feito através de um balanço entre a taxa de migração e a taxa de extinção, como eu já expliquei. Então a gente vai achar esse f aqui no equilíbrio, através dessa equação. Então vamos lá. Para fazer o df sobre dt, a gente precisa de três parâmetros. A gente precisa de pi, de f, a gente precisa de f e de pe, certo? Então eu vou colocar aqui pi, pe, aqui eu vou colocar o tempo. Eu quero que essa dinâmica varie de 0 até o tempo 50, certo? E aí aqui eu vou fazer três populações diferentes para exemplificar. Vou colocar metapopulação 1, metapopulação 2 e metapopulação 3. E agora eu vou estimar valores valores de PI e valores de PE para cada uma dessas populações aqui. A primeira eu quero que ela tenha 0,5 de probabilidade de migração aqui, né? E 0,5 de probabilidade de extinção local. E aí, aqui eu vou colocar um valor de 0,4 de probabilidade de imigração local, né, ou colonização local, e 0,5
0,8 de probabilidade de extinção local. E aqui eu vou colocar 0,2 e 0,4. E agora eu vou calcular essa fração ao longo do tempo para cada uma dessas populações. Então, para calcular, eu vou fazer o seguinte. Imagina que eu tenho uma área dentro do cerrado, e essa área ela é uma região, na verdade, né? E essa região ela tem várias manchas ali. E eu quero saber a percentagem dessas manchas, né? Ou seja, a fração dessas manchas que são ocupadas aí ao longo do tempo. Só que, inicialmente, quando eu chego lá, eu tenho já um valor ocupado por essa população nesse tempo zero, no tempo atual. E isso vai ser uma fração inicial que eu preciso. Eu vou querer que essa área tenha 10% de ocupação, tá? Pela população. Então, 0,1. E eu quero que isso se repita para as 3 populações, esse valor. Então, aqui eu vou começar o cálculo no tempo t mais 1. Certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar o valor de PI vezes, entre parênteses, 1 menos a fração. Vou colocar parênteses aqui. E aqui eu vou congelar a linha, para sempre que eu arrastar aqui para baixo, eu não mudar a linha. E aqui eu vou deixar assim. E eu vou diminuir isso vezes PE. Vou congelar a linha também, para não passar para baixo quando arrastar, vezes a fração. Então eu vou ter 0,4. E aí eu vou ter essa taxa de troca aqui, né? Porém, o que a gente quer saber não é necessariamente a taxa. A gente quer saber a acumulação do tempo t para o tempo t mais 1. Então, para eu saber isso, eu sempre vou fazer a taxa mais o valor da fração no tempo anterior. Certo? Valor de ocupação no tempo anterior. E aí vai ser isso daqui, ó. Eu vou ter uma taxa de 4%, de 40%, aliás, mais os 10% iniciais. E aí eu vou ter um acúmulo. E aqui perceba o seguinte, que nesse caso, a partir do tempo 1 eu já tenho um equilíbrio nessa fração. Ou seja, eu já atingi o equilíbrio entre a relação de colonização ou imigração e extinção aqui. Então, nesse caso em específico, essa população, para cada ano depois do primeiro ano, ela vai ter 50% de migração e 50% de extinção. Ou seja, 50% dos indivíduos nesse ano vão imigrar e 50% vão se extinguir desses que migraram. Então você fica com esse looping, tá? E aí a gente vai atingir então esse ponto de equilíbrio aqui. E aí aqui eu vou arrastar para o lado, certo? Vai ser o mesmo cálculo aqui, mas veja que aqui eu tenho valores de PI e PE diferentes. E eu vou dar 2 cliques aqui. Olha só, aí aqui ó, nessa população 2, o que eu tenho? Eu tenho que a partir do tempo 12, eu já tenho o equilíbrio da fração de lugares ocupados, ou seja, nesse caso aqui, 33% dos lugares eles são ocupados por essa população ao longo de um ano, né? Em um ano, e 67% são extintos. Então, vou ter 30% de ocupação e 70% de extinção, aproximadamente, né? Então, 33% de ocupação, né? De fração de ocupados, e 67% de extinção. E aí, aqui na população 3,
eu vou ter no tempo, a partir do tempo 12, também eu vou ter esse equilíbrio entre a imigração e a extinção. Ou seja, eu vou ter também, igual nesse caso aqui, da população anterior, por coincidência, coincidência com base nesses números aqui, né, iniciais, eu vou ter então 33% de lugares ocupados e 67% de lugares extintos ao longo do tempo. Então, para cada ano eu vou ter 33% de lugares ocupados e 67% de lugares extintos. E aí vamos fazer um gráfico disso para entender como que vai ficar. Veja só que interessante. Nesse caso aqui, ó, a população 1, que já entra no seu ponto de equilíbrio aqui no primeiro ano, né? Então ela sobe rapidamente, acentuadamente, de 0,1, ou seja, 10% para 50% e fica no equilíbrio aqui, vira uma constante. Ou seja, atingiu o seu F no equilíbrio, tá? Já a população 2 aqui, a metapopulação 2, ela tem um pico aqui nesse tempo 1, depois ela tem uma queda no tempo 3, depois ela sobe um pouquinho, vai sendo amortecida até entrar no equilíbrio aqui no tempo 8, né? E a população 3, ela vai crescendo aqui e ela vai crescendo e atinge o seu equilíbrio aqui no tempo 12, certo? Seu F no equilíbrio. Então, tu percebe que dependendo dos valores iniciais de PI e PE, eu vou ter uma taxa de ocupação diferente aqui, estável, né? Uma taxa média diferente de ocupação. Bom, e aí você pode me perguntar, mas e se eu tiver um PE igual a 1 aqui? Ou seja, eu tenho uma probabilidade de colonização, né, de colonização local, de migração local, de 100%. Aí eu vou ter isso daqui. Certo? Eu vou ter uma mudança aqui, ó. E a partir do tempo 19, eu vou ter o F no equilíbrio novamente. Só que nesse caso aqui, como eu aumentei a taxa de imigração, eu tenho mais lugares ocupados, certo? E, portanto, tenho uma maior probabilidade de imigração local. E então eu vou aumentar aqui o número de lugares ocupados dentro dessa metapopulação. Ou seja, vou aumentar a fração de ocupações nessa metapopulação. Aqui vai ser 71% de lugares ocupados e 29% de lugares extintos nesse ano. Mas e se eu coloco aqui, ó, ponto 4 e faço aqui, ó, ponto 1 e coloco 1 aqui, eu vou ter o seguinte: eu vou ter uma diminuição da fração de lugares ocupados. Mas eu tenho uma estabilização aqui a partir do tempo 16 de lugares ocupados, então eu vou ter aí uma dinâmica de interação de 28% de lugares ocupados e o restante de lugares extintos, né? Aproximadamente ali 72%, certo? Mas se eu tiver os dois, tanto o PI quanto o PE, iguais a 1, aí eu vou ter exatamente esse valor aqui, ó. Eu vou ter uma variação contínua, constante aqui, ó, de 10% e 90% de lugares ocupados. Beleza? Bom, mas agora eu vou te ensinar como calcular o F no equilíbrio. Então vamos fazer isso daqui.
essa equação aqui é a equação do F no equilíbrio. E eu quero saber se esse F no equilíbrio ele vai ser o mesmo F no equilíbrio que a gente tem aqui, ó, para cada população. Então eu vou ter a população 1, população 2 e a população 3, certo? E aí eu vou ter que calcular os valores aqui. Vou ter PI dividido por PI mais PE, que vai me dar um F no equilíbrio de 0,5, ou seja, igual o valor de estabilidade aqui. Se eu arrasto para cá, mesma coisa, eu vou ter aqui uma taxa de 33%. E aqui, aproximadamente aqui 0,5%. Né? Se eu mudar a taxa aqui, ó, colocar 0,4, aqui 0,8, 0,7, eu vou ter sempre essa estabilização aqui de 0,36%, igual está aqui. Então veja que são os mesmos valores aqui. Tá? Então é assim que a gente calcula esses valores aqui de F no equilíbrio. Bom, então esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui, tá? Isso ajuda demais o canal. Me ajuda a fazer esse canal chegar aos 100 inscritos. E compartilhe aqui esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. E valeu, então. Falou.